Então vamos lá, Lucas capítulo 15, do versículo 1 em diante. Amém? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Continua agora, lá no 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continua no 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e a alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi a seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, Pai, por esse privilégio de poder estar aqui, Senhor, Pai, na tua presença. E nós te pedimos, Espírito Santo, seja bem-vindo, toca nas nossas vidas nessa noite, ministra em cada um de nós nessa noite. Ó Pai, abre o nosso entendimento, coloca a mão sobre a tua mente assim, ó. Repete comigo: Senhor Jesus, abre o meu entendimento, me dê espírito de revelação, de compreensão da tua palavra. Tira agora todo o embaraço da minha mente, para que eu possa ser ministrado pelo teu Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente vai aprender a respeito dessas 3 parábolas. Eu estava orando essa madrugada e pedindo, já estava pedindo há alguns dias para o Senhor. Eu falei: Senhor, me dá a palavra para poder pregar na quarta-feira. E essa noite o Espírito Santo me falou a respeito. Hoje eu acordei de manhã e fui estudar mais sobre essas parábolas. Mas
eu quero poder passar para a igreja alguns ensinamentos, algumas direções do Espírito Santo e o que ele quer dizer através dessas parábolas. Uma das coisas que a gente pode, deixa muito bem claro aqui, a Bíblia fala assim que havia muitos fariseus ali, muitos pecadores, muitos escribas, né? Todos estavam ali, e eles estavam ali para poder julgar Jesus. Eles estavam ali tentando procurar algo em Jesus para poder acusar Jesus. Então Jesus ele começa contando a parábola, sabendo que há um público onde ele tem que chegar. Ele está alcançando esse público através dessa parábola. E a primeira que ele começa a falar sobre a ovelha perdida. E ele começa a falar sobre a ovelha perdida. Ele começa a falar que na época a ovelha ela era o que mais dava renda para uma família. Então muitas pessoas criavam ovelhas ali. Isso a gente pega desde o início da Bíblia a respeito de ensinamentos que falam sobre a ovelha. Mas você vai entender aqui que ele não quer falar de moeda, que ele não quer falar de ovelha, ele quer falar de pessoas, ele quer falar de gente. Ele quer passar, ele quer alcançar o público, e ele começa a falar de algo lucrativo. Então a primeira coisa que ele diz, ele começa a falar sobre que há a possibilidade de nós termos 100 ovelhas e perder uma. A primeira coisa que ele deixa clara aqui a respeito disso, é que você pode ter 100 ovelhas e perder uma. Então isso pode acontecer. E ele fala assim que quem não perdendo uma ovelha, deixa as 99 em segurança, e vai em busca dessa ovelha que se perdeu. E quando ele está falando sobre isso, ele está alcançando um público de pecadores. Ele está falando sobre o valor de uma ovelha. Ele está falando sobre o valor dessa ovelha. Ele quer dizer que a ovelha ela tem um valor para o seu pastor. Ele está querendo ensinar que o pecador existe um valor para Deus. E esse valor, logo depois eles irão entender que é Jesus, ele entregando a sua vida pelos pecadores, por mim, pela minha vida e pela tua vida, amém? Não existe nada no mundo que pode pagar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Não tem nada no mundo que pode comprar isso. Então ele começa ensinando a respeito do valor de uma ovelha. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito da ovelha, porque ele está falando aqui sobre o valor de uma pessoa, o valor de um pecador. E eu comecei a colocar algumas coisas aqui para nós entendermos um pouco sobre a ovelha. A primeira, ela é muito dócil, obediente, porém muito ingênua. A ovelha ela é muito dócil, ela é muito obediente, porém ela é muito ingênua. E uma pessoa ingênua é muito fácil de você poder, de alguma forma, tapear ela, de você tirar ela do trecho, de você tirar ela do caminho. Então o Senhor está nos ensinando que existem pessoas que são ingênuas. Existem pessoas que podem ser, o ladrão pode chegar e de alguma maneira pode poder chegar até a vida dela e assaltar a vida dela, assaltar aquela ovelha. Quando ele está falando aqui de uma ovelha perdida, ele está falando de alguém que se perdeu. Mas o que ele quer deixar para nós aqui é que existe um grupo de 100 ovelhas, de 100 pessoas aqui, e ele está dizendo que uma ovelha pode se perder. E ele ensina a respeito do pastor ir atrás dessa ovelha. E é isso que eu quero que você entenda. Então, a ovelha é muito dócil e obediente, porém, ela é muito ingênua. Come tudo que aparece pela frente. Isso é verdade. Eu comecei até a rir na hora que eu comecei a ler a respeito de algumas coisas da ovelha. Irmãos, existem pessoas desse jeito, que são tão ingênuas, que elas comem tudo que o diabo apresenta para elas. A pessoa, ela começa a comer de tudo que está na internet. A pessoa acredita em tudo que está lá dentro. Eu lembro que teve um tempo que eu comecei a atender algumas pessoas, e eu passei por um momento assim na minha vida. Eu comecei a ver muitos vídeos a respeito de conspiração, né? E de repente comecei a viver tanto aquilo, que eu começava a olhar e achar que, por exemplo, alguém poderia estar me vigiando pela câmera da frente do celular. Eu comecei a ficar, de alguma maneira, bitolado com aquilo. Então você começa a achar que, por exemplo, as pessoas estão te perseguindo, que não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a ovelha, irmãos, se ela não tem a direção do seu pastor, ela é muito dócil, mas também ela é muito ingênua.
e ela vai se alimentando de tudo. Por isso que é importante nós, e nós somos comparados como ovelha, ter a direção do nosso pastor, ter a direção, a voz do nosso pastor. O nosso pastor é Jesus, e essa voz é o Espírito Santo que nos direciona a todo momento, amém? Por isso que é importante nós virmos aos cultos, por isso que é importante nós adorarmos ao Senhor, porque existe uma voz que nos direciona. Então é importante nós aprendermos que o que? Nós não podemos comer tudo que aparece pela frente. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, para de comer tudo que aparece pela frente. Irmão, não é tudo que você tem que acreditar. Eu falo que tem muita coisa na internet que a pessoa começa a ver aquilo e começa, meu Deus do céu, a pessoa vai ficando tão bitolada com aquilo, que ela tem medo até de viver. Por quê? Porque ela vai se alimentando de tudo que entra na vida dela. Então toma muito cuidado, sabe por quê? Porque de repente o alimento que você come pode te envenenar. O alimento que você come, ingere, pode te contaminar. Então tem pessoas que são contaminadas por esse alimento. Nós temos que tomar cuidado, irmão, não é todo mundo que prega o evangelho. Você tem que tomar muito cuidado com quem está pregando o evangelho para a tua vida. Por isso que é muito importante você ter o teu pastor, você conhecer o teu líder e essa pessoa ser próxima de você. Você saber quem é essa pessoa, quem é a família dessa pessoa, que fruto ela está gerando. Hoje tem uma classe de ovelhas que são alimentadas por pastores da internet, que não tem um rebanho. O rebanho delas são ovelhas desgarradas. Então elas vão juntando as ovelhas desgarradas. Você não sabe quem que é o camarada, você não sabe nada da vida dele, mas tudo que ele fala você come. Então toma muito cuidado, porque você pode estar sendo envenenado. Você pode estar sendo, a tua visão pode estar sendo distorcida a respeito das coisas de Deus. Por quê? Você vai alimentando de tudo que chega na tua frente. É comum se perderem do grupo por serem desligadas. Irmãos, tem ovelha que... Você conhece ovelha que é desligada? Eu conheço ovelha que é desligada, ovelha que perde a hora em tudo, ovelha que você fala para ela sobre os compromissos, ela fala assim, eu esqueci. Você conhece pessoas desse jeito? Você fala as coisas para ela, ela não te escuta direito. Tem ovelha que é desligada, e nós precisamos dar direcionamento para essas ovelhas. Então tem ovelha que é desligada de tudo. A ovelha por si só, ela já é desse jeito. Sem a voz e o cheiro do seu pastor, elas correm sem rumo. A Bíblia fala assim que ela ensina a respeito do pastor e as suas ovelhas. E a Bíblia fala assim que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E é verdade isso. Se você começar a entrar na internet aí para estudar a respeito das ovelhas, você vai ver que elas são direcionadas pela voz do seu pastor. Um estranho, elas não vão com um estranho. Elas só dão direção à voz dos seus pastores. Eu lembro de uma vez que eu estudei a respeito dos lugares onde, quando os pastores viajavam, agora eu não vou lembrar do nome do local, aonde se deixavam. Havia lugares que eles alugavam para estrangeiros que viajavam com as suas ovelhas de um lado para o outro, né? Indo de cidade para outras cidades. Então haviam lugares que já eram feitos para isso. Havia um vigia ali, e ele fazia o quê? Ele abria essa porteira e ele recebia por isso, né, o aluguel para poder as ovelhas ficarem ali, pastarem ali e passar a noite ali. Então ia chegando as ovelhas e ia se juntando com as ovelhas de outro pastor. Só que o interessante que no outro dia, quando o pastor chamava as tuas ovelhas, rapidamente elas saíam do meio daquelas outras e elas iam seguindo o seu pastor. Então tipo assim, a ovelha conhece a voz do seu pastor, ela sabe quem ela está ouvindo. Então toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos um pastor e nós temos uma voz que direciona a nossa vida, amém? Qual que é a voz que você está ouvindo? Não sabem se defenderem. As ovelhas não sabem se defender. Por isso que nós temos um Deus que Ele é a nossa justiça, amém? Nós temos um Deus que Ele é a nossa justiça, um Deus que zela pela nossa vida, um Deus que é o nosso protetor. Então entenda que você tem um pastor. Por isso que os pastores andavam com um cajado. Não era só para bater nas ovelhas ou direcionar as ovelhas, mas era também para poder proteger as ovelhas de algum intruso que chegava ali de repente para poder atacar aquelas ovelhas.
Então eles usavam o seu cajado, eles tinham uma forja, alguns carregavam umas pedras, né? E quando esses animais ferozes chegavam ou começavam a se aproximar, eles lançavam pedra e protegiam as suas ovelhas. Então o pastor estava ali para isso. Se você estudar um pouco mais sobre a ovelha, você vai ver que a ovelha também ela precisa do cuidado do seu pastor. Por quê? Por que o pastor derrama azeite sobre a cabeça da ovelha? Porque o azeite ele protege a ovelha dos mosquitos, das moscas. Porque as moscas elas vêm quando não tem a proteção desse óleo, e elas vêm e botam um ovo de varijeira. Quem já viu o ovo de varijeira aqui? Deixa eu ver. Nossa, quanta gente não viu, não é possível. Você nunca viu o ovo de varijeira? A varijeira ela vem, ela bota aquele ovo, e aquilo ali começa a crescer dentro da cabeça da ovelha, e depois vai virar bicho. E você sabe, por exemplo, se você já viu o bérnio de um cachorro, algo de um bicho parecido, é aquilo ali. E se o pastor não cuidasse da ovelha, o que acontecia? A mosca vem, e ela bota no ouvido da ovelha, e aquilo cria bicho dentro da cabeça. Elas ficam sentindo tanta dor, porque aqueles bichos vão comendo, né, por dentro, que elas começam a dar cabeçada tão forte na parede, tão forte nas madeiras, que elas chegam até a rachar o seu crânio para poder parar aquela dor, por conta da dor que está acontecendo ali dentro. Isso fala muito a respeito do que o inimigo faz. Porque quando você não está protegido pelo seu pastor, não existe óleo sobre a tua cabeça, a varijeira vem e bota. E primeiro, para ela contaminar o teu coração, o diabo vem primeiro, ele joga na tua mente. Ele vai lançando as coisas na tua mente. Você vai acreditando. Por que a Bíblia fala assim que o diabo é o pai da mentira? Porque ele vai lançando as coisas na tua mente. A pessoa, de repente, ela se envolveu com uma situação, e o diabo vai jogando pensamento da cabeça dela. E ela acha, ingênua que é a ovelha, que aquele pensamento é ela mesma que está produzindo. Aí ela começa a se alimentar a respeito de pessoas, a respeito da sua família. O diabo vai conspirando com a mente dela, até aquilo descer para o coração, e ela começar a reagir com atitudes. Então, nós precisamos do cuidado do nosso pastor. A Bíblia está dizendo, está sendo bem clara aqui, por isso que existem ovelhas que se perdem, e nós temos que ter o cuidado de fazer o quê? Deixar as 99 protegidas e correr atrás daquela que se perdeu. Então tem pessoas que chegam na igreja que ainda são muito ingênuas, que ainda não... A Bíblia fala assim, para a gente ser manso como uma pomba, mas ser astuto como uma serpente. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Mas tem muita pessoa que ela começa a vir dentro da igreja e de repente ela se perde muito fácil. E a Bíblia está nos ensinando que é esse tipo de pessoa que nós devemos fazer o quê? Correr atrás delas e resgatar elas. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, você tem um pastor. A segunda parábola aí vai falar da dracma perdida. E parece que é muito simples o que está sendo dito aí. A Bíblia fala assim de uma mulher que ela tem 10 moedas, ela tem 10 dracmas, né? E ela perde uma. E o fato dela perder uma gerou prejuízo para ela. Só que o fato aqui agora, há algo aqui diferente do que aconteceu na parábola anterior. Ela está falando que ela perdeu essa dracma dentro da sua casa. Repete comigo, falando assim, dentro da sua casa. Irmão, isso não foi perdido para fora, isso foi perdido dentro da sua casa. E a Bíblia fala assim que ela acende uma candeia e ela começa a varrer a sua casa, de modo que ela venha fazer o quê? Ela venha achar aquela moeda que se perdeu. E é bem curtinho aqui a questão dessa parábola, porque fala assim que quando ela acha, ela vai festejar com as suas amigas. Mas a Bíblia está nos ensinando algo muito profundo aqui. Existem pessoas de valor que se perdem dentro da sua casa. Existem pessoas, sabia que existe nesse certo momento aqui agora, dracmas, pessoas de valores que estão perdidas aqui dentro. E quando eu estou falando de perdidos, eu não estou entrando nessa parte ainda. Eu estou entrando numa parte onde existem pessoas que sabem muito bem manejar muitas coisas para a obra de Deus.
ela pode ser muito útil para a obra de Deus, mas que está perdida dentro da sua casa. Existem pessoas aqui que têm potencial e muito potencial naquilo que ela faz. Fala para o irmão que está do teu lado, só para você entender o que eu quero dizer. Fala assim, ó: existe propósito na tua vida. Agora vira para o outro lado, para o teu vizinho aí, e fala assim, ó: existe propósito na tua vida. Irmãos, aqui ninguém foi feito sem propósito. Não existe uma pessoa aqui que não tenha propósito na vida dela. E deixa eu explicar uma coisa: não é todo mundo que foi chamado para ser pastor. Não é todo mundo que foi chamado para estar no louvor. Não é todo mundo que foi chamado para ser obreiro. Então nós entendemos aqui que existem pessoas de muito valor, mas precisam ser achadas, precisam entender o seu valor. Tem pessoas que ficam tão frustradas que elas estão olhando para o valor de outro irmão e não veem o valor que existe nela. Nós pegamos uma passagem, eu gosto de citar, sobre Marta e Maria, quando a Bíblia fala assim que enquanto Marta está cozinhando, está trabalhando e cozinhando ali para os discípulos, a Bíblia fala assim que Maria está aos pés de Jesus ouvindo os teus ensinamentos. Até que Marta, ela fica indignada com a situação. E ela vai lá conversar com Jesus, e ela vira e fala assim: não te importa que a minha irmã fica aí, enquanto eu estou fazendo tudo? Estou dando uma elaborada melhor aqui para você entender o que eu quero dizer. E aí Jesus olha para ela e pega e fala assim, ó: a Maria escolheu a melhor parte. Mas eu quero que você entenda algo. Irmão, se as duas estivessem aos pés do Jesus, os discípulos iam ficar com fome? Os discípulos seriam servidos? Jesus seria servido? O que eu entendo aqui é que Marta, em vez dela olhar para o valor que ela tinha em servir naquilo que o Senhor fez, para aquilo que o Senhor preparou a vida dela, ela deixou de fazer aquilo que era para aquele momento da vida dela e começou a olhar o valor da irmã dela, e ela perde o seu propósito. Quantas pessoas não perdem os seus propósitos porque estão olhando para o valor do irmão? Ah, eu acho tão bonita a irmã que está cantando no louvor. Ah, eu queria ser do louvor. E de repente não é para ser do louvor. De repente é para ser uma pastora. De repente é para ser uma obreira. De repente é para ser uma evangelista. Irmãos, se todo mundo fosse pastor, não teria ovelha. Tem pessoas que são muito bons no que fazem. Eu conheço pessoas que não têm o chamado para pastor, mas são ótimos evangelistas. E eu nunca vi ganhar tanta alma do jeito que eles ganham. Sabe por quê? Por causa do carisma que eles têm. O evangelista, ele tem um carisma, ele atrai as pessoas para ele. Tem pessoas que a gente gosta de estar perto, a gente gosta de conversar. Tem pessoas que é um dom que está sobre ela, ela atrai as pessoas. Enquanto você ficar olhando o valor da pessoa que está do teu lado, você não vai entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso que é importante o pastor, ele fazer o quê? Ele dá oportunidade para as pessoas. O que eu vou fazendo? Eu vou dando oportunidade para as pessoas. Eu vou conhecendo essas pessoas. Vou dando serviço para as pessoas. Você vai trabalhando, você vai forjando a pessoa. Por quê? Porque de repente nem ela sabe o valor que ela tem. Você consegue olhar o valor que você tem? Ou você acha que Deus te fez só para você aventurar na tua vida, morrer e pronto, acabou? Irmãos, existe propósito na tua vida. Mas de repente você ainda não se achou. E a Bíblia está deixando claro aqui sobre uma moeda de valor que se perdeu dentro da sua casa. Outra coisa, nós precisamos estar atentos, por quê? Porque de repente, como é que eu vou formar uma liderança? Como é que eu vou formar um líder? Uma das coisas que eu faço é pegar no pé dos meus discípulos para eles fazerem discipulado. Porque de repente a pessoa está dentro da igreja, mas ela está perdida. E o perdido que eu estou falando aqui, me entenda, é dela não se achar, não saber o valor dela. Então eu falo, vai fazer um discipulado, vai ser discipulado, vai conhecer a Bíblia. Irmãos, nós precisamos, como filhos de Deus, conhecer os mandamentos, conhecer a palavra, manejar muito bem a palavra de Deus. Então eu vou fazendo o quê? As pessoas vão chegando, vai fazer discipulado. Eu vou encorajando elas a fazer alguma coisa. É necessário você dar direção e discernir o chamado de cada um. Dê direção para as pessoas, incentive as pessoas.
O irmão subiu aqui pela primeira vez para poder dar oferta. Se você é uma pessoa que você entende o teu propósito, sabe o que Deus fez na tua vida, na hora que ele descer, vai lá, incentiva ele, fala assim, ó, glória a Deus pela tua vida, pelo teu testemunho lá em cima. Ó, foi muito bom a tua palavra. Eu lembro de vezes que eu subi aqui para poder ministrar a palavra, na hora que eu descia, eu sabia, irmãos, tinha hora que eu nem entendia nem o que eu pregava. Só que na hora que eu descia, meu pastor vinha e falava, boa palavra, viu, varão? Glória a Deus pela tua vida. Eu ficava, eu sei o que ele está fazendo, né? Mas ele estava me incentivando, irmãos. Ele estava trabalhando em mim, ele estava me incentivando. E nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que nos incentivem, que nos dê sentido para a nossa vida. Por quê? A pessoa pode ter o seu valor e está perdido dentro de casa. E existem também aquelas que se perderam do seu propósito. Tem pessoas de muito valor dentro da igreja, mas que perdeu o seu propósito. Então, perdeu o seu valor. Por quê? De repente por conta de uma frustração que passou na sua vida. Quantas pessoas que de repente elas caem, elas fazem alguma coisa, né? Irmãos, todos nós estamos aptos a cair. O importante é você se levantar e recomeçar na tua vida. Mas a frustração fica ali, fica aquela marca. Eu falo assim que é difícil, por que é difícil? É a mesma coisa de você pegar um papel em branco, ele pode estar sem, não ter nenhuma escrita nele. Se você amassar todo ele, depois você pode esticar ele, passar o ferro sobre ele, jogar um pouquinho de água, passar o ferro, você vai ver aquelas marquinhas ali nele ainda. Por quê? Porque a pessoa fica marcada. E isso, irmãos, de repente está ligado por alguma frustração, por algum ataque espiritual que essa pessoa teve, por algum sentimento que está dentro dela, e isso surgiu por conta de algo que fizeram contra ela. E é aí que é importante nós fazermos o quê? Nós encostarmos nessas pessoas e ajudarmos essas pessoas. A gente incentivar essas pessoas e falar assim, não, você vai conseguir, se levanta novamente. Eu sempre falo que como que o Senhor vai tratar com as nossas vidas se nós não passarmos por situações onde Ele vai nos deixar mais forte? Às vezes a gente fica correndo o tempo inteiro da situação e a gente tem que passar pela situação. Às vezes tem coisas da nossa vida que o Senhor vai permitir de cair para a gente aprender a levantar. Sabe por que isso? Porque amanhã as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ó, eu conheço aquela pessoa, eu sei tudo que ela passou, mas glória a Deus, porque eu estou vendo o Espírito Santo atuando na vida dela. E olha como é que Deus é poderoso para levantar essa pessoa. Olha como é que Deus é poderoso para resgatar o propósito na vida dela. Então todos nós estamos aptos para isso. E precisamos estar prontos para começar novamente. As tuas cicatrizes, quando as pessoas olharem, é uma prova de poder passar para as pessoas. Eu fui curado, eu suportei, eu venci. Então as pessoas olharem para você e verem as suas marcas, as marcas da guerra. Eu fiz uma palavra uma vez a respeito sobre isso, e o tema foi as marcas da guerra. Irmãos, nós somos um bom soldado em Cristo que fomos alistados para poder guerrear. Nós temos um inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então nós temos que estar pronto. A gente vai passar por situação difícil, a gente vai passar por deserto. Tem deserto que você passa com um punhado de gente te sustentando. Tem deserto que o Senhor vai te colocar sozinho, para você entender que você precisa estar sozinho com Ele, para gerar uma intimidade maior. Mas em tudo você não está sozinho, Deus está com você. Então tem pessoas que precisam ter esse olho clínico de encontrar pessoas que perderam seu propósito. E são pessoas que se perderam dentro de casa. Quantas pessoas do diabo, irmãos, não precisa te desviar da igreja para fazer você perder o seu propósito, não. Ele só precisa fazer você aprender a esquentar o banco e ficar aí. Vim para o culto ouvir a palavra e não produzir nada. Vim para o culto ouvir, saber tudo o que acontece, mas não ter ação naquilo que você faz. Não produzir, não ter fruto. O diabo não precisa. Ele olha para a pessoa e fala assim, aquele ali eu não preciso nem tirar de dentro da igreja. Porque de repente lá no mundo vai acontecer algumas coisas que vai impulsionar ele para dentro da igreja. Não, esse aí é só deixar quietinho. E é aí que nós precisamos entrar, junto com a força do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo, e ministrar sobre essas pessoas, e levantar essas pessoas, amém? Então são pessoas o quê? Que se perderam dentro de casa.
A Bíblia vai falar, a terceira situação, ele vai falar sobre o filho pródigo. E aqui entra uma situação onde aqui o filho, ele sabe que ele é filho e ele tem um pai. O filho, ele sabe o que ele tem, mas ele não dá valor no que ele tem. A situação aqui é diferente. Ele tem tudo o que ele precisa, mas ele está perdido. Por que ele está perdido? Ele está perdido porque a cabeça dele está no mundo. Ele está perdido porque a cabeça dele não está em trabalhar para o pai. A cabeça dele está em aventurar. A Bíblia fala assim que ele pede a sua parte e logo depois ele vai. E ele sai, ele vai para um lugar bem distante. Toda pessoa que quer fugir de Deus vai para bem longe das pessoas da igreja. Já percebeu isso? A pessoa te vê, ela te olha de longe, você levanta a mão, ela finge que não viu e corre. Por quê? É natural. Uma pessoa que ela quer aventurar na vida, ela vai correr para bem longe das coisas de Deus. O que acontece aqui, ela vai para bem longe da casa do pai. A Bíblia fala assim que ele gasta tudo o seu dinheiro. Ele esbanja o seu dinheiro, ele gasta com as meretrizes, a Bíblia fala. Mas chega um momento que ele não estava preparado. E que se de repente ele estivesse lá dentro da casa do pai, o pai teria suporte para ele poder passar por aquela situação e ele não passar fome. Existe um momento onde há uma fome sobre a terra, sobre aquele lugar. E ele faz o quê? Eu vou ter que trabalhar, porque acabou o meu dinheiro. E ele vai cuidar de porcos. Irmãos, para um judeu, é meio que abominável ter que cuidar de porcos. Porque eles não comem carne de porco, porque é imundo. Então, para um judeu, Jesus sabia o público que ele estava alcançando. Jesus sabia para quem ele estava falando. E o que está acontecendo aqui é esse agora que ele vai. E ele começa a desejar comer aquela comida imunda, aquela comida do porco. E aí o que acontece? Ele para e cai em si. Ele fala assim: cara, eu tenho um pai. E esse pai tem trabalhadores lá, e os trabalhadores têm comida melhores. O meu pai tem o que oferecer para os seus funcionários. Eu vou fazer algo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, entenda uma coisa: mudança de mente é arrependimento. Arrependimento não é você gritar na presença de Deus, chorar, meu coração está doendo. Não, mudança de mente, arrependimento é mudança de mente. É quando você entende que isso é errado, eu não posso fazer. Irmãos, quantas pessoas não entendem o valor da casa do pai? Estão querendo se aventurar lá fora. Crente pode tudo, só não pode pecar. É verdade ou não é? Crente, ele pode fazer tudo, irmãos, só não pode pecar, porque a Bíblia fala que existe uma consequência para a pessoa que peca. Crente pode se divertir? Pode ou não pode? Pode dançar? Pode requebrar a bunda? Não pode. É errado. Amém? Seu corpo é templo do Espírito Santo. É ou não é? Ainda mais se você tem um companheiro, você vai passar sensualidade, existe um motivo, tem uma motivação por detrás de chacoalhar a bunda. Então não pode. Pode fazer festa? Crente gosta de fazer festa? Pode encher a cara e beber? Não pode. A Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim para a gente não se embriagar com vinho que traz contenda, mas a gente pode se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque a alegria está em ser cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte: bebida é para quem está o quê? Para pessoas que estão perdidas, para pessoas que não entendem a consequência disso. Vai trazer problema de saúde, vai trazer problema para o figão do camarada, vai ficar ruim, vai criar consequência. A pessoa de repente não tem juízo. Eu bebia, eu ficava doido, saía brigando com todo mundo. Por quê? Eu manifestava a ira que tinha dentro de mim, das coisas da minha vida. Então eu queria brigar. Sabe qual que era o meu apelido antigamente? Porrada. É verdade. Eu gostava de ficar brigando. Eu bebia e ia brigar com todo mundo, porque eu queria descontar. Era a hora que eu conseguia colocar para fora. Então o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem alegria. Ela não precisa se drogar para poder ficar feliz, amém? Ela é cheia do Espírito Santo. Pode passear? Pode ir na praia? Pode ou não pode?
Agora lá na praia tem que vigiar o que vai colocar? Tem que vigiar. Por que tem que vigiar, irmãos? É óbvio que você vai para um lugar onde tem gente de tudo quanto é jeito e nós temos que estar preparados para isso. Agora, não quer dizer que você está lá, que você tem que ser como aquele ambiente. Então é óbvio que a mulher não tem que andar de fio dental. O homem tem que pôr aquela sunga que é mini sunga, né? Tem que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Tem que vigiar. Eu estou dizendo para você por quê? Porque existe uma motivação por detrás de tudo isso. Eu tenho que vigiar a pessoa que está comigo, o casal que está comigo. Eu tenho que respeitar quem está comigo. Eu não posso escandalizar. A Bíblia fala assim, ai daqueles que escandalizam. É melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar no mar. Aqueles que trazem escândalo para dentro das coisas da casa do Senhor. Então toma cuidado. Para que criar escândalo? Para que criar briga? Toma cuidado. Então vigia. Fala para o irmão que está do teu lado. Vigia aí. Pode ir no cinema? Pode ou não pode? Pode assistir qualquer coisa lá dentro? Não. Por quê, irmãos? Porque os meus olhos também alimentam a minha alma. Então eu tenho que alimentar a minha alma com coisas boas. Às vezes, você dá uma aventuradinha ali, gosta, né, daqueles carros que tira racha, aquilo ali ou outro, tudo bem, mas toma muito cuidado, irmão. Sabe por quê? Eu vou falar algo para você aqui que de repente você vai se escandalizar. Mas eu lembro de libertações que eu fiz de pessoas que ficaram possessas, assistindo filme de terror na sua sala. O demônio saiu da televisão, entrou dentro dela, ela ficou possessa. Aí você fala assim, pastor, qual que é a legalidade que ela deu? Ela deu pelos olhos de assistir. O diabo, se a porta está aberta, ele entra com os dois pés. Então toma cuidado, porque você está alimentando coisas das trevas. Eu lembro de um demônio, desde pequeno, eu era atormentado por um demônio que materializava e eu via ele. E eu vi esse demônio, eu cheguei a ver ele algumas vezes. E eu lembro de um filme, depois na minha adolescência, que aquele filme tinha uma espécie de um homem que era tudo... E era um demônio, e era o demônio que eu via. E naquele momento, sabe qual que é a primeira coisa que veio na minha cabeça? Irmãos, não foi eu que criei esse filme, não foi eu que fiz esse filme. Esse filme foi baseado em alguma coisa que é real, porque eu vi esse demônio na minha infância. Eu cheguei a ver ele, e era o formato daquele filme. E eu olhei para aquilo e aquilo me atentou. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Então toma cuidado com aquilo que você assiste, porque pode contaminar. O crente pode comer? E come, não come? Agora você tem que comer e extravasar, toma cuidado. Glutonaria é pecado. Então toma cuidado. Glutonaria é idolatria. Então toma muito cuidado, tenha limites. E eu tenho que vigiar. Então eu tenho que fazer o quê? Agora tem uma nutricionista que está me acompanhando, ela fala, come só aquilo ali, pronto, acabou. Então de repente eu vou, tem uns irmãos que fazem umas comidas gostosas aí, eu como só um pouquinho e fico ali me segurando. Fico com a faca na mão e o garfo, fala assim, ó, se você for carne eu te esfaqueio, mas não vai não. Então você tem que se controlar, irmãos, toma cuidado. Você pode comer? Pode, mas tem que ter limite. Nós precisamos ter controle, ter limite. O crente pode fazer sexo? Todo mundo com medo de responder. O crente pode fazer sexo? Pode, irmão. Uai, o crente casado tem que fazer sexo. A Bíblia fala assim que sexo não é permitido antes do casamento, mas depois do casamento é permissível. E olha só, vou falar algo para os casados aqui agora, e os maridos vão gostar, viu? Irmãos, se não tem sexo também dentro do casamento, é pecado. Fora do casamento é pecado, e não ter sexo dentro do casamento é pecado. Você está em pecado. A Bíblia fala assim, que a partir do momento que você casa, o teu corpo não é mais teu. Nem o corpo da sua mulher pertence ao outro. Então toma muito cuidado. Pode, dentro dos princípios da palavra. Pode ter carro bom? Pode ou não pode? Pode idolatrar o carro? Irmãos, vou contar algo para vocês. Eu tinha um amigo, não sei se ele está aí, mas quando eu troquei de carro, que eu peguei um carro melhor na época, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu cheguei no carro que, olha que carro que eu tô. Eu ficava encantado com aquilo. Toda vez, por semana eu limpava aquele carro 2 ou 3 vezes, eu encerava 2 ou 3 vezes por semana.
E eu lembro que o colega meu passava de cara da igreja, ele passava e falava assim para mim, ó: toma cuidado com o bezerro de ouro. Rapaz, eu ficava doido com aquilo. Porque ele viu o que estava acontecendo, mas eu não estava vendo. Mas como é que Deus foi me tratando, irmão? Toma muito cuidado com a oração que você faz quando você está num culto. Porque quando a gente faz uma oração aqui, você entrega a tua vida, fala: Deus, trata na minha vida. Você está falando e Deus vai te tratar. Aí o que Deus começou a fazer? Foi acontecendo uma coisinha ou outra. Eu lembro de um dia que a Patrícia, eu pedi para ela me ajudar, ela não tinha carta, pedi para ela me ajudar. Eu acho que um dos carros deu problema da bateria e o outro, eu sei que os dois não funcionavam. E eu falei para ela o seguinte, falei: Patrícia, ó, fica no volante reto e eu vou empurrar. Você só fica reto, chegou perto da parede, você breca. Ela falou: então tá bom. Mas eu, dentro da minha, eu poderia ter pedido ajuda para qualquer um. E eu coloquei, e ela não queria. O que aconteceu? Na hora que eu empurrei o carro, ela apavorou, puxou e bateu no portão. Irmãos do céu, o outro carro ficou no meio da rua, aquele ficou batido no portão. Eu entrei dentro da sala, eu queria esmurrar a minha cabeça. Eu falava: como é que pode? Eu fiquei pensando naquilo, aí o Espírito Santo veio e falou: opa, isso está tirando o meu lugar do teu coração, toma muito cuidado. E começou desse jeito. Aí às vezes eu ia ali no centro, eu lembro de uma situação que eu fui no centro, na hora que eu voltei, alguém deu ré com o rabicho do carro e amassou meu para-choque para dentro. Eu falei: não é possível. E foi acontecendo desse jeito, eu ia ajeitando alguma coisinha ou outra, mas foi aparecendo. Aí você tem criança, a criança abre a porta e bate na parede, faz um amassadinho. E Deus, Ele vai tratando a gente, até você entender uma coisa. Não é para você fazer de qualquer coisa, deixar o teu carro sujo, que isso também fala muito a respeito de uma pessoa. Você pode ver que carro de mulher, a casa, a mulher deixa tudo arrumada, mas o carro de mulher, batom jogado, camisa jogada, coisa, tudo jogado dentro do carro, desse jeito. O homem é o contrário, ele cuida do carro, mas você vai na gaveta dele, as coisas tudo bagunçadas. Irmãos, toma muito cuidado para não inverter os valores. Ter carro bonito, ter carro bom, você pode, mas toma muito cuidado com a idolatria, porque isso pode roubar o lugar, o seu valor em Deus, amém? Toma muito cuidado com isso. Você pode ganhar dinheiro? Crente pode ganhar dinheiro ou não pode? Pode, irmãos, mas toma muito cuidado com mamon. Jesus deixa claro a respeito desse demônio. Olha o que ele está nos ensinando. Jesus fala assim, ó, que a gente não deve ter dois senhores, ou há de servir a um e não servir o outro, né? Ou odiar o outro. Ele fala assim: você não pode ter Deus e mamon. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe esse demônio que você pode colocar na mesma altura que Deus e servir a Deus com esse demônio na mesma altura. Sabe por quê? Porque você não entende que Deus é dono do teu bolso. Você não entende que é Deus que dá o teu dinheiro. Nessa área da tua vida, você não quer mexer. Agora, qual que é o sentido de Deus te deixar rico se não existe propósito para isso? Qual que é o sentido de Deus te dar tudo se você não obedece à voz dele, se não há sentido? Por quê? Porque nós podemos ajudar com o nosso dinheiro. E Deus vai trabalhando aos pouquinhos. Então, o crente pode ter dinheiro ou não pode? É pecado ter muito dinheiro? Não, não é. Porque tem pessoas que, se de repente ela dá todo o dinheiro dela na mão daquele que não tem nada, ele vai torrar todo o dinheiro, perder o propósito no dinheiro. Mas tem pessoas que sabem administrar o dinheiro. Então entenda uma coisa, irmãos. Existem pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas a sua mente está tão contaminada com as coisas do mundo, que elas não entendem o valor que elas têm na casa de Deus e perdem o seu propósito. Quantas pessoas não estão se perdendo o propósito, se aventurando no mundo, porque não entenderam o propósito está dentro da casa do Pai. A Bíblia fala assim, que esse filho, ele se arrepende e volta. E o mais lindo disso, que a Bíblia fala assim, que quando ele está voltando, o pai o vê de longe. A impressão que eu tenho é que o pai, ele esperava o tempo inteiro esse filho voltar. E quando ele chega, ele já vem com algo ensaiado. Ele vira e fala assim, ó, vou chegar até o meu pai e vou falar assim: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai nem aceita essa oração. Olha que interessante isso, que isso seja uma revelação para a tua vida. Quando você não achar que você não é digno de ser filho de Deus, Deus não aceitou a oração do seu filho.
Quando ele chega e fala assim: pai, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, o pai na hora fala assim: ó, traz a melhor roupa. Irmãos, roupa na Bíblia, veste na Bíblia, tem a ver com revestimento, santidade, renovo sobre as nossas vidas. O pai reveste o filho, coloca um anel no dedo dele. Anel representa aliança. O anel que você tem, se você é casado, representa a aliança que você tem com Deus e com a sua esposa. Irmãos, a minha primeira aliança não é com a minha esposa, não foi minha esposa que fez o casamento. A minha primeira aliança é com Deus. Eu devo honrar a Deus e ter o meu casamento como honra ao Senhor. As pessoas não entendem isso. Então a minha primeira aliança é com Deus e depois com a minha esposa. Foi Ele que fez o casamento. Então a aliança é o que o Senhor quer ter conosco. Ele coloca um anel no dedo dele. A Bíblia fala assim que Ele coloca nele sapatos novos. Por quê? Ele está nos revestindo. O Senhor quer nos revestir, irmãos. O Senhor quer que você entenda qual que é o teu valor, que você foi feito com propósito. Deus tem algo para fazer na tua vida, e isso vai se cumprir em nome de Jesus. Então entenda que nós precisamos nos comprometermos com aquilo que Deus tem para nós. Corresponda a esse amor. Entenda que o Senhor, Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu próprio Filho, para morrer na cruz por mim e por você. Existia um propósito de entregar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. É o Pai que ama o Filho. Não existe preço do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Não tem como pagar isso. Tem propósito para você. E eu te pergunto nessa noite: o que tem roubado esse propósito do teu coração? Quantas pessoas que não estão se perdendo? Quantas pessoas não estão entendendo o seu real valor? Irmãos, quando você começa a ficar cabisbaixo demais, quando você começa a deixar a tua alma florar, é porque tem algo que tirou o propósito de Deus do teu coração. Porque uma pessoa que ela caminha em esperança, ela está sempre olhando para o alvo. Ela entende que Deus tem algo para ela. Não é agora, eu estou frustrado porque não deu certo, mas Deus prometeu para a minha vida e vai se cumprir. Então entenda, Deus tem promessas para cada um de nós. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé.